Olá, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo que é um ASMR de um livro. Eu vou lendo o livro aqui numa voz, tentando ser uma voz relaxante, aproveitando para trazer um livro com aprendendo uma coisa legal, ao mesmo tempo que dá uma relaxada aí. Legal? Então tá, hoje eu estou com um livro aqui, chama-se As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, beleza? Então tá, eu vou começar pelo prefácio, eu vou dividir aqui em vários vídeos, né? Então o livro são 48 leis do poder. Então eu vou começar pelo prefácio, depois aí no próximo vídeo vai ser a lei número 1, e assim vai, a cada lei eu vou postar um vídeo aí, tá certo? Pra não ficar muito longo, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Ok, vamos começar aqui então. Cada livro eu tô colocando em... Cada livro eu tô colocando em uma playlist. O livro anterior que eu postei aqui foi o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Deu uns 44 vídeos mais ou menos, né? E então esse está numa playlist para quem quiser conhecer, né? Um livro legal para estudos aí do Evangelho. Tem são trechos do Evangelho com algumas explicações do Evangelho segundo as explicações trazidas por espíritos através da mediunidade de algumas pessoas na época lá, que foi em torno de 1800 e alguma coisa. Bem interessante para quem gosta de estudar espiritualidade. Ok, então vamos lá ao prefácio aqui As 48 Leis do Poder. A sensação de não ter nenhum poder sobre as pessoas e acontecimentos é em geral insuportável. Quando nos sentimos impotentes, ficamos infelizes. Ninguém quer menos poder, todos querem mais. No mundo atual, entretanto, é perigoso parecer ter muita fome de poder, ser muito premeditado nos seus movimentos para conquistar o poder. Temos de parecer justos e decentes, por conseguinte precisamos ser sutis, agradáveis, porém astutos, democráticos, mas não totalmente honestos. Esse livro aqui, tá? Eu não recomendo que vocês... ninguém é santo, claro, mas esse livro ele pode ser usado tanto na defesa, para você se dar bem, evitar algumas arapucas, mas você pode usar para prejudicar pessoas. Então, eu acho, no sentido aqui, eu acho interessante na forma de defesa, para saber com quem você está lidando e como ajuda você a lidar melhor em situações, né? Você vai lidar com um chefe, com pessoas que estão numa hierarquia acima ou abaixo também, né? As maneiras de você estar atento a algumas possíveis táticas, né? Que as pessoas utilizam para se locomoverem entre os lugares e situações. Então vamos usar esse conhecimento de um modo construtivo e pro bem, né? Eu acho que é isso, né? Dessa maneira eu acho interessante ler analisar o que o livro traz aqui. Mas continuando. Este jogo de constante duplicidade mais se assemelha à dinâmica de poder que existia no mundo ardiloso da antiga corte aristocrática. Em toda a história sempre houve uma corte formada em torno de uma pessoa do poder. Rei, rainha, imperador, líder. Os cortesãos que compunham esta corte ficavam numa posição muito delicada. Tinham de servir aos seus senhores, mas se a bajulação fosse muito óbvia, os outros cortesãos notariam e agiriam contra eles. As tentativas de agradar ao senhor, portanto, tinham de ser sutis. E até mesmo os cortesãos hábeis e capazes de tal sutileza ainda tinham de se proteger de seus companheiros que, a todo momento, tramavam tirá-los do caminho. Enquanto isso, supunha-se que a corte representasse o auge da civilização e do refinamento. Desaprovavam-se as atitudes violentas ou declaradas de poder. Os cortesãos trabalhavam em silêncio e sigilosamente contra aquele entre eles que usasse a força. Este era o dilema do cortesão. Aparentando ser o próprio modelo de elegância, ele tinha ao mesmo tempo de ser o mais esperto e frustrar
os movimentos dos seus adversários da maneira mais sutil possível. Com o tempo, o cortesão bem-sucedido aprendia a agir sempre de forma indireta. Se apunhalava o adversário pelas costas, era com luva de pelica na mão e no rosto o mais gentil de sorrisos. Em vez de coagir ou trair explicitamente, o cortesão perfeito conseguia o que queria, seduzindo, usando o charme, a fraude e as estratégias sutis, sempre planejando várias ações com antecedência. A vida na corte era um jogo interminável que exigia vigilância constante e pensamento tático. Era uma guerra civilizada. Bom, isso aqui lembra a política, né? Os políticos aí, os psicopatas, né? São profissionais na área. Hoje enfrentamos um paradoxo peculiarmente semelhante ao do cortesão. Tudo deve parecer civilizado, decente, democrático e justo. Mas se obedecemos com muita rigidez a essas regras, se a tomamos de uma forma por demais literal, somos esmagados pelo que estão ao nosso redor, e que não são assim tão tolos. Como escreveu o grande cortesão e diplomata renascentista Nicolau Maquiavel. Esse Nicolau Maquiavel tem um livro bem interessante também que trata sobre essas coisas, né? Lidar com o poder entre o povo e a corte lá do rei, né? Dos impérios. Continuando, o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Abre aspas aqui, né? Foi uma frase do Maquiavel. A corte se imaginava o pináculo do refinamento, mas sob a superfície cintilante fervilhava um caldeirão de emoções escusas, ganância, inveja, luxúria, ódio. Nosso mundo hoje igualmente se imagina o pináculo da justiça, mas as mesmas feias emoções continuam fervendo dentro de nós, como sempre. O jogo é o mesmo. Por fora, você deve aparentar que é uma pessoa de escrúpulos, mas por dentro, a não ser que você seja um tolo, vai aprender logo a fazer o que Napoleão aconselhava: calçar sua mão de ferro com uma luva de veludo, ser como o cortesão e dos tempos. Você for capaz de dominar a arte da dissimulação, aprendendo a seduzir, encantar, enganar e sutilmente passar a perna dos seus adversários, você alcançará os píncaros do poder. Tá vendo como que é o negócio? Chega a ser engraçado, né? Como o ser humano é criativo, tanto pro bem quanto pro mal, né? Vai conseguir dobrar as pessoas sem que elas percebam o que você está fazendo. E se elas não percebem o que você está fazendo, também não ficarão ressentidas nem lhe oferecerão resistência. Para algumas pessoas, a ideia de participar conscientemente de jogos de poder, não importa se de forma indireta ou não, parece maldade, pouco social, uma relíquia do passado. Elas acreditam que podem optar por ficar fora do jogo, comportando-se como se não tivessem nada a ver com o poder. É preciso cuidado com pessoas assim, pois embora exteriorizem essas opiniões, com frequência são as maiores especialistas no jogo de poder. Utilizam estratégias que disfarçam com habilidade da natureza manipuladora. Tais tipos, por exemplo, costumam exibir sua fraqueza e falta de poder como uma espécie de virtude moral. Mas a verdadeira impotência, sem que haja um motivo de interesse pessoal, não divulga sua própria fraqueza para conquistar respeito ou simpatia. Alardear a própria fraqueza é na verdade uma estratégia muito eficaz, sutil e fraudulenta no jogo de poder. Ver Lei 22, a tática de rendição. Outra estratégia daquele que se diz fora do jogo é a de exigir igualdade em todas as áreas da vida. Então, né? Táticas e mais táticas. Então, voltando aqui, todos têm de ser tratados igualmente, seja qual for o seu status ou força. Mas se, para evitar o estigma do poder, você quiser tratar todos com igualdade e justiça, vai se defrontar com o problema de que algumas pessoas fazem certas coisas melhor do que outras. Tratar a todos igualmente significa ignorar as suas diferenças, elevar o patamar dos menos capazes
e rebaixar o daqueles que se sobressaem. Mais uma vez, muitos do que se comportam assim estão, na verdade, usando uma outra estratégia de poder, redistribuindo os prêmios da maneira como eles próprios determinam. Isso tem a ver com o comunismo, ou não, aparentemente. Uma outra forma ainda de evitar o jogo seria a total honestidade e fraqueza, visto que uma das principais técnicas dos que buscam o poder é a fraude e o sigilo. Mas a total honestidade acaba inevitavelmente por magoar e ofender um grande número de pessoas, e algumas vão querer pagar na mesma moeda. Ninguém verá a sua declaração honesta como totalmente objetiva e livre de alguma motivação pessoal. E estarão certos, na verdade, a honestidade é uma estratégia de poder, cuja intenção é convencer os outros de que se tem um caráter nobre, bom e altruísta. Por um lado sim, por um lado não. Então, né? É questão de se auto-observar. Por que nós fazemos tantas coisas aí? Por que você quer ser honesto, por exemplo? Né? Vamos lá. É uma forma de persuasão, até uma forma sutil de coagir as pessoas. Finalmente, os que alegam não serem jogadores afetam um ar de ingenuidade para protegerem da acusação de que estão atrás do poder. Mais uma vez, cuidado, pois a aparência da ingenuidade pode ser um meio eficaz de enganar os outros. Verley 21, pareça mais bobo do que o normal. E até a ingenuidade autêntica não está livre da armadilha de poder. As crianças podem ser muito ingênuas, mas com frequência agem por uma necessidade básica de controlar os que estão ao seu redor. Elas sofrem muito sentindo-se impotentes no mundo adulto e usam os meios disponíveis para conseguir o que querem. Pessoas genuinamente inocentes também podem estar no jogo do poder e costumam ser terrivelmente eficazes nisso, visto que a reflexão não é um obstáculo para elas. De novo, aqueles que fazem alarde ou dão demonstrações de inocência são os menos inocentes de todos. Você pode reconhecer estes supostos não jogadores pela maneira como ostentam suas qualidades morais, sua piedade, o seu raro senso de justiça. Mas como todos nós queremos o poder e quase todas as nossas ações visam a obtê-lo, os não jogadores estão simplesmente jogando areia nos nossos olhos, nos distraindo de suas cartadas com seu ar de superioridade moral. Observando bem, você verá de fato que são eles os mais hábeis na manipulação dissimulada, mesmo que alguns a pratiquem sem ter consciência disso. E se ressentem muito de qualquer publicidade que se dê a táticas que usam todos os dias. Se o mundo é como uma gigantesca corte fraudulenta e estamos presos nela, não adianta optar por ficar fora do jogo. Isso só vai deixar você impotente, e a impotência vai deixá-lo infeliz. Em vez de lutar contra o inevitável, em vez de ficar discutindo, se lamentando e cheio de culpa, é muito melhor sobressair no poder. De fato, quanto melhor você lidar com o poder, melhor você será como pessoa, amigo ou amiga, amante, marido ou esposa. Seguindo os passos do perfeito cortesão, Verley 24, você aprende a fazer os outros se sentirem melhor a respeito deles mesmos, tornando-se uma fonte de prazer para eles. Eles se tornarão dependentes de suas habilidades e desejarão a sua presença. Dominando as 48 leis deste livro, você poupa aos outros a dor de não saber lidar com o poder, de brincar com o fogo sem saber que ele queima. Seu jogo de poder é inevitável. Melhor ser um artista do que negar ou agir desastradamente. Para aprender o jogo do poder é preciso ver o mundo de uma certa maneira, mudar de perspectiva. É preciso esforço e anos de prática, pois grande parte do jogo talvez não surja naturalmente. São necessárias certas habilidades básicas e uma vez dominando-as, você será capaz de aplicar as leis do poder com mais facilidade. A mais importante e fundamento crucial do poder é a habilidade de dominar as suas emoções. Reagir emocionalmente a uma situação é a maior barreira ao poder.
Um erro que custará a você muito mais do que qualquer satisfação temporária que possa obter expressando o que sente. As emoções embotam a razão, e se você não consegue ver com clareza, não pode estar preparado a agir com um certo controle de situação. A raiva é a reação emocional mais destrutiva, pois é a que mais turva sua visão. Também tem um efeito cascata que invariavelmente torna as situações menos controláveis e acentua a decisão do seu inimigo. Se você está tentando destruir um inimigo que o magoou, é bem melhor desarmá-lo fingindo amizade do que mostrando que está com raiva. Olha lá as táticas dos caras. Amor e afeto também são potencialmente destruidores. Quando não permitem que você enxergue os interesses quase sempre egoístas daqueles de quem você menos desconfia de estar fazendo o jogo do poder. Você não pode reprimir a raiva ou o amor, ou evitar sentir raiva ou amor, e nem deve tentar. Mas cuidado com a maneira como você expressa esses sentimentos, e o que é mais importante, eles não devem jamais influenciar seus planos e estratégias. Relacionada com o controle das suas emoções está a habilidade para se distanciar do momento presente e pensar de forma objetiva no passado e no futuro. Como Janus, a divindade da mitologia romana com duas faces e guardiã de todos os portões e entradas, você deve ser capaz de olhar em ambas as direções ao mesmo tempo, para saber lidar melhor com o perigo, seja lá de onde ele vier. E se o rosto que você deve criar para si próprio, um que olha sempre para o futuro, aliás, voltando aqui, e esse o rosto que você deve criar para si próprio, um que olha sempre para o futuro e o outro para o passado. Para o futuro, o lema é sempre alerta todos os dias. Nada deve apanhá-lo de surpresa, porque você está constantemente imaginando problemas antes que eles surjam. Em vez de perder tempo sonhando com um final feliz para o seu plano, você deve calcular todas as possíveis combinações e armadilhas que possam surgir. Quanto melhor a sua visão, quanto mais você planejar etapas com antecedência, mais poderoso se tornará. A outra, essas táticas que a pessoa ficar imaginando, né, todas as situações ruins que podem acontecer com ela o dia inteiro, para se precaver delas. A pessoa não vive direito, meio neurótico, mas profissional é profissional, né? Continuando aqui. A outra face de Janus olha constantemente para o passado, mas não te para lembrar de mágoas passadas ou guardar rancores. Isso só irritaria o seu poder. A parte mais importante do jogo é aprender a esquecer essas coisas que aconteceram no passado e que vão consumindo as suas energias e turbando o seu raciocínio. O verdadeiro propósito do olho que espia para trás é o de constantemente se educar. Você olha para o passado para aprender com quem viveu antes de você. Depois, tendo visto o passado, você olha mais perto as suas próprias ações e as dos seus amigos. Esta é a escola mais importante para você, porque se baseia na experiência pessoal. Você começa examinando os erros que cometeu no passado, aqueles que mais dolorosamente o impediram de progredir. Você os analisa de acordo com os termos das 48 leis de poder e extrai daí uma lição e um juramento. Nunca mais cometo esse erro. Não caio mais nesta arapuca. É que é entre aspas essa frase, tá? Nunca mais cometo esse erro, não caio mais nessa arapuca. Fecha aspas aqui. Se você for capaz de se avaliar e observar assim, vai aprender a romper com os modelos do passado. Uma habilidade de enorme valor. O poder requer a capacidade de jogar com as aparências. Com este objetivo, você tende a aprender a usar muitas máscaras e ter uma cartola cheia de truques. A fraude e o disfarce não devem ser vistos como feios e imorais. Todas as interações humanas exigem que se trapaceiem em muitos níveis. E, de certa forma, o que distingue os humanos dos animais é a nossa capacidade de mentir e enganar.
Nos mitos gregos, no ciclo do Mahabharata indiano, no épico de Gilgamesh, do Oriente Médio, as artes ilusórias são privilégio dos deuses. Um grande homem, Ulisses, por exemplo, era julgado por sua capacidade de rivalizar com a astúcia dos deuses, roubando parte do seu poder divino quando a ele se igualava na desperteza e na trapaça. A fraude é uma arte que a civilização desenvolveu e é a arma mais potente no jogo do poder. Você não consegue trapacear bem se não se distanciar um pouco de si próprio. Se não puder ser muitas pessoas diferentes, vestindo a máscara que o dia e o momento exigem, com essa abordagem flexível a todas as aparências, inclusive a sua, você perde muito do peso interno que mantém as pessoas presas ao chão. Faça com que o seu rosto seja tão maleável quanto o de um ator. Trabalhe para esconder dos outros as suas intenções. Pratique atrair as pessoas para armadilhas. As ideias aqui. Jogar com as aparências e dominar a arte da ilusão são um dos prazeres estéticos da vida. São também os componentes-chave para conquistar o poder. Se a fraude é a arma mais potente do seu arsenal, então a paciência em tudo é o seu maior escudo. Ela impedirá que você cometa burrices, como o controle das suas emoções. A paciência é uma arte, ela não surge naturalmente. Mas nada quando se trata de poder é natural. Poder é a coisa mais divina no mundo natural. E paciência é a suprema virtude dos deuses, que nada possuem a não ser tempo. Tudo de bom acontecerá, a grama crescerá de novo se você lhe der tempo e prever antecipadamente várias etapas no futuro. A impaciência, por outro lado, só faz você parecer fraco e o principal empecilho é o poder. O poder é essencialmente a moral e a principal habilidade a adquirir é a de ver as circunstâncias e não o bem ou o mal. O poder é um jogo, nunca é demais repetir. E no jogo não se julgam os adversários por suas intenções, mas pelo efeito de suas ações. Você mede a estratégia e o poder deles pelo que pode ver e sentir. Quantas vezes as intenções de alguém serviram apenas para perturbar e enganar? O que importa se o outro jogador, seu amigo ou rival tinha boas intenções e só estava pensando no seu interesse? Se os efeitos das ações dele levaram a tanta ruína e confusão. É natural que as pessoas disfarcem suas ações com todos os tipos de justificativas, alegando sempre terem atingido por generosidade. Você precisa aprender a rir interiormente sempre que ouvir isto e jamais cair na armadilha de avaliar os atos e intenções de alguém usando julgamentos morais que são, na verdade, uma desculpa para o acúmulo de poder. É um jogo. O seu adversário senta-se na sua frente, ambos comportam-se como damas ou cavalheiros, observando as regras do jogo e sem levar nada para o lado pessoal. Você joga com a estratégia e observa os movimentos do seu adversário com toda a calma possível. No final, você aprecia a educação de quem está jogando com mais do que boas intenções. Treine seu olho para acompanhar os resultados dos movimentos dele, as circunstâncias externas, e não se distraia com mais nada. Metade do seu controle do poder vem do que você não faz, do que você não se permite ser arrastado e fazer. Para isso, você deve aprender a julgar todas as coisas pelo preço que terá que pagar por elas. Como Nietzsche escreveu, abre aspas, o valor de uma coisa às vezes não está no que se consegue com ela, mas no que se paga por ela, o que ela nos custa. Fecha aspas. Talvez você alcance o seu objetivo e um objetivo digno de ser alcançado, mas a que preço? Use este critério para tudo, inclusive para saber se deve colaborar com outras pessoas ou correr em seu auxílio. Afinal, a vida é curta, as oportunidades são poucas e a sua energia tem limite.
E neste sentido, o tempo é tão importante quanto qualquer outro fator. Não desperdice tempo valioso ou paz de espírito com assuntos alheios, o preço é muito alto. O poder é um jogo social. Para aprender a dominá-lo, você deve desenvolver a capacidade de estudar e compreender as pessoas. Como escreveu o grande pensador e cortesão do século XVII, Balthazar Gracian. Abre aspas. Muita gente gasta o seu tempo estudando as propriedades dos animais e das ervas. Muito mais importante seria estudar as características das pessoas com quem temos de viver e morrer. Para ser um mestre no jogo, fecha aspas. Para ser um mestre no jogo, você deve ser também um mestre na psicologia. Deve conhecer as motivações e ver através da nuvem de poeira com que as pessoas cercam suas ações. Compreender os motivos ocultos das pessoas é o maior conhecimento de que se precisa para conquistar o poder. E o que abre possibilidades sem fim de lucro, sedução e manipulação. As pessoas são de uma complexidade infinita, e você pode passar a vida inteira observando-as sem nunca chegar a entendê-las. Portanto, é importantíssimo começar a aprender agora mesmo. E ao fazer isso, você também tem de ter em mente um princípio: jamais discrimine quem você estuda e em quem você confia. Jamais confie totalmente em alguém e estude todos, inclusive amigos e pessoas queridas. Finalmente, você precisa aprender sempre a pegar o caminho indireto para chegar ao poder. Disfarce sua astúcia, como uma bola de bilhar que ricocheteia várias vezes antes de acertar o alvo. Seus movimentos devem ser planejados e desenvolvidos de maneira menos óbvia possível. Treinando para ser dissimulado, você prospera na corte moderna, aparentando ser um modelo de decência enquanto está sendo um consumado manipulador. Considere as 48 leis do poder como uma espécie de manual das artes da simulação. As leis baseiam-se nos escritos de homens e mulheres que estudaram e dominaram o jogo de poder. Estes textos cobrem um período de mais de 1000 anos e foram criados em civilizações tão díspares quanto a antiga China e a Itália renascentista. E, no entanto, elas compartilham fios e meadas, sugerindo um conjunto, uma essência de poder que ainda tem de ser plenamente formulada. As 48 leis do poder são uma destilação desta sabedoria acumulada, reunida nos escritos dos mais ilustres estrategistas, Sun Tzu, Clausewitz, estadistas Bismarck, Talleyrand, cortesãos Castiglione, Gracian, sedutores Ninon de Lenclos, Casanova e charlatões Yellow Kid Will da história. As leis possuem uma premissa simples: certas ações quase sempre aumentam o poder de alguém, o cumprimento da lei, enquanto outras o diminuem e até os arruinam. Voltando aqui, vamos lá, não entendi. As leis possuem uma premissa simples: certas ações quase sempre aumentam o poder de alguém, o cumprimento da lei, entre parênteses, enquanto outros a diminuem e até os arruinam, entre parênteses, o desrespeito à lei. Estas transgressões e obediências são ilustradas com exemplos históricos. As leis são eternas e definitivas. As 48 leis do poder podem ser usadas de várias maneiras. Lendo o livro do princípio ao fim, você aprenderá sobre o poder em geral. Embora várias leis possam não parecer diretamente ligadas à sua vida, com o tempo você provavelmente descobrirá que todas têm alguma aplicação e que de fato elas estão interrelacionadas. Com uma visão geral do assunto, você será capaz de avaliar melhor as suas próprias ações no passado e alcançar um grau maior de controle sobre os seus problemas imediatos. A leitura completa do livro vai continuar lhe inspirando ideias e reavaliações durante muito tempo ainda. O livro também foi projetado para consultas e exames da lei que no momento lhe parecer mais pertinente no seu caso.
Digamos que você esteja tendo problemas com um superior e não consiga entender por que seus esforços não resultaram num sentimento maior de gratidão ou numa promoção. Várias leis tratam especificamente do relacionamento entre o chefe e o subalterno. Essa parte das leis aí sobre chefe é interessante. E subalterno ajuda bastante a prevenir algumas coisas, algumas situações de embates. Bom, voltando aqui. Várias leis tratam especificamente do relacionamento entre o chefe e o subalterno, e é quase certo você estar transgredindo uma delas. Folheando os parágrafos iniciais sobre as 48 leis no sumário, você identificará a lei pertinente. Por fim, o livro pode ser folheado e lido ao acaso como diversão, como um passeio agradável por entre as fraquezas e grandes feitos de nossos antepassados no poder. Um aviso. Entretanto, os que usarem o livro com esse propósito é melhor voltar atrás. O poder por si só é infinitamente sedutor e ilusório. É um labirinto, sua mente se consumirá na solução de problemas sem fim, e você logo perceberá que está agradavelmente perdido. Em outras palavras, é muito divertido levá-lo a sério. Não seja liviano com um assunto tão importante. Os deuses do poder desaprovam a frivolidade, eles só satisfazem aos que estudam e refletem, e castigam os que procuram se divertir nas espumas flutuantes. Abre aspas. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Por conseguinte, o príncipe que desejar manter a sua autoridade deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento ou abster-se de usá-lo, segundo a necessidade. Fecha aspas, o príncipe Nicolau Maquiavel. Abre aspas novamente. E não existem princípios, apenas fatos. Não existe o bem e o mal, apenas circunstâncias. O homem superior apoia fatos e circunstâncias a fim de guiá-los. Se houvesse princípios e leis fixas, as nações não as mudariam como mudamos de camisa, e não se pode esperar de um homem que seja mais sábio do que uma nação inteira. Fecha aspas, Honoré de Balzac. Não ofusque. Opa, então aqui termina. E aqui então termina o sumário do livro As 48 Leis do Poder. Ok, então no próximo vídeo eu vou postar aqui a lei número 1. Certo, encerrando por aqui, até mais. Tchau, tchau.